Ok, pessoal, então voltamos, né, e vamos continuar a nossa aula de hoje, né, terceiro ano, ensino médio, Caná Educação Seduc, que é um programa com mediação tecnológica, né, um programa do Caná Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina química, nós estamos nas transformações químicas, evidenciando os polímeros, lógico, né? E a data de hoje, 31 de agosto, ou seja, o último dia de agosto, né? Estamos finalizando o mês de agosto. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui falando da reciclagem, né? Ó, nós temos também o papel, né? Papel para reciclagem, ó, tá? Na verdade, aqui é os plásticos, e não é o papel mais, né? Vamos colocar o papel, nós já falamos, né? Vamos só melhorar aqui. Aqui nós vamos falar dos plásticos, que é relativo à nossa aula de hoje, tá? Com relação aos plásticos, ó. Os plásticos, olha o símbolo aqui de reciclagem dos plásticos, ó. Os plásticos, devido à sua durabilidade, certo? E resistência à ação do ar e agentes químicos, tornaram-se um grande problema de poluição ambiental, quando descartados inadequadamente. Eles não são biodegradáveis e, por esse motivo, estima-se que podem durar centenas de anos, pessoal, quando abandonados no meio ambiente. Sua incineração, por outro lado, libera gases tóxicos, então por isso que a ideia da reciclagem. A maior dificuldade para a reciclagem dos plásticos é a grande diversidade de tipos produzidos. Nós vamos conhecer aqui uma infinidade, tá? Exigindo uma separação, uma coleta seletiva. A classificação dos tipos é feita de acordo com o Código Internacional, vamos já mostrar, que deve vir estampado no fundo da embalagem plástica. Vamos já conhecer isso aí. O que é que nós temos para falar mais? Ó? Tá? Do lixo, falando dos restos de alimentos. Ó, restos de alimentos. Existe também uma quinta opção de reciclagem, que é a compostagem. O que é a compostagem? Não é para fazer compostagem com qualquer tipo de lixo. Não é para fazer com plástico, e sim com restos de comida. Tá? Ó, há uma grande quantidade de restos alimentares no lixo, que pode ser transformado em adubo. O composto serve para ser colocado no solo, que é muito usado pela agricultura, ó, e é um adubo de excelente qualidade mesmo. Ó, durante a compostagem é produzida também uma grande quantidade de gás metano, né, chamado biodegradação, né? Combustível serve para produzir energia. Então, não é, a compostagem não é indicada para os plásticos, e sim para lixo orgânico, né? Resto aí de alimentos, beleza? Mas vamos voltar para o nosso tema aqui, pessoal. Olha, vamos colocar a compostagem. Qual é a vantagem da compostagem, né? Olha só, as prefeituras poderiam utilizar para servir o adubo para as próprias plantas da cidade, das praças, né, das hortas comunitárias. Ó. Então, a compostagem elimina o problema de catação do lixo, impede a proliferação de ratos e insetos, porque durante a compostagem a temperatura aumenta. Então, por exemplo, moscas, ratos não vão conseguir mexer nesse lixo. Ele recicla o lixo úmido, o resto de alimento, devolvendo aos campos em forma de adubo, pessoal. Então, quando aparecer uma questão falando em compostagem, você tem que marcar adubo orgânico, certo? Pois muito bem. E aqui uma conclusão. Toda essa parte eu coloquei para a gente refletir a questão ambiental, pessoal. Então nós temos uma conclusão aí, ó, tá? Sobre o que nós falamos até agora. Ó. A reciclagem, além de ser uma necessidade, olha só, é um ato de cidadania, como nós já falamos, né? Todos devemos nos conscientizar de que apenas com a participação de toda a sociedade é que os movimentos de uso racional de energia e de matéria podem dar certo, de maneira a melhorar as condições de vida no nosso planeta. Tudo isso aí, pessoal, é com essa finalidade, de melhorar as condições ambientais, de melhorar as condições de vida no planeta, certo? Então, proteja o meio ambiente, recicle, né? Recicle. Então, muitos materiais que no nosso dia a dia que são jogados, descartados aí inadequadamente, tá? Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, meus amigos, então vamos lá. Vamos para a conclusão aí, né? Então, tudo que nós falamos é justamente para melhorar as condições, ó, de vida em nosso planeta, certo? Essa é a grande sacada da reciclagem. Muito bem. E aqui nós vamos começar, pessoal, a falar dos polímeros propriamente dito. Nós vamos conhecer os polímeros. Primeiro eu estou apresentando todos eles aí, ó, tá? Que são os chamados polímeros de adição comum. Polímeros de adição comum, ó. Vamos apresentar uma tabela completa e aí nós vamos conversar com cada um deles. Vamos trabalhar com cada um deles. Nessa tabela, você tem 3 colunas aí, não é verdade? Ó? Você tem um monômero, não é? Você tem o polímero e uma aplicação dele. Mas, como eu já disse, nós vamos abordar cada um deles. Nós vamos explicar cada um deles. O primeiro, tudo isso aqui está passando pela reação de polimerização. O monômero se transformando no polímero. O monômero é o reagente. O polímero é o produto. E a reação é de polimerização, tá? Então, por exemplo, e o nome do polímero, pessoal, vem do monômero, tá? Se o monômero, nós vamos conhecer cada um. Se o etileno, vai formar o polietileno, tá? O polietileno é o plástico mais utilizado, mais conhecido, é utilizado em sacos plásticos, sacolinhas de supermercado, por exemplo. Cloreto de vinila é o monômero, vai formar o policloreto de vinila, tá? Que é o famoso PVC. Você já deve ter visto essa expressão, canos de PVC. Então, é a principal utilização em tubos, conexões. O outro, tetrafluetileno, vai formar o politetrafluetileno, mais conhecido como Teflon, que é utilizado, por exemplo, em revestimentos de panelas, aquelas panelas antiaderentes, vamos conhecer também. O estireno vai formar o poliestireno, que é o isopor, que parece ser inofensivo, mas não é, vamos mostrar também. O propileno vai formar o polipropileno, que é utilizado em cordas plásticas, né? O metacrilato de metila, que vai formar o acrílico, conhecido entre aspas como vidro plástico, né? Por ele ser transparente, translúcido. O acrílico, por exemplo, tem copos de acrílico, lentes de automóveis, né? Temos também aí, pessoal, o acetato de vinila, que vai formar o poliacetato de vinila, que é mais conhecido como PVA, utilizado em tintas. Você já deve ter ouvido falar, tintas PVA, tintas do tipo látex, não é verdade? E por último aí, dos polímeros de adição comum, você tem o cianeto de vinila, que vai formar o policianeto de vinila, mais conhecido aí como lã sintética, carpete, utilizado nesses materiais, tá? Então, aqui é uma apresentação geral, tá? E aí nós vamos mostrar a estrutura, a classificação de cada um deles. Essa é a proposta da nossa aula de hoje. E falar da reação de polimerização. Todos eles estão passando por uma reação de polimerização, pessoal, tá? E nós vamos mostrar cada uma delas. Por isso que o nosso assunto, tá, de hoje tem a ver com as transformações químicas, que são reações químicas, tá, para obtenção de polímero, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos colocar 2 minutinhos para você fazer algumas anotações aí.
Ok, meus amigos, pois agora nós vamos conversar aqui, né? Vamos mostrar, explicar cada um deles, cada um deles. E vamos começar aqui com o polietileno. Olha só aí, ó. O polietileno é um dos polímeros mais comuns aí de uso diário, devido ao seu baixo custo. Baixo custo, ó. Ele é obtido pela reação entre as moléculas do eteno. O eteno é chamado de etileno, que pode ser representado por isso aí, ó. Esse é o polímero, tá? Professor, e como é a reação? Vou mostrar agora a reação de polimerização. Tá aqui, ó. Essa é a reação de polimerização, pessoal. Você tem um monômero que é chamado de etileno. Aqui é a estrutura do etileno. Através de pressão, temperatura e catalisador, ele vai se transformar em polietileno. Esse pedacinho aqui, ele vai se emendar com um no outro, tá? Para formar moléculas gigantescas. Para você ter ideia, no polietileno, essa estrutura vai se repetir de 2.000 a 50.000 pedacinhos desse enfileirado. Por isso que aí a reação, essa é a reação, é uma das reações aí de polímero, reação de polimerização. Reação de polimerização, tudo bem? Vamos colocar 1 minuto aí para você fazer um print da reação. Então está aqui, pessoal. Aqui você tem, tá, uma reação, né, chamada de reação de polimerização. Ó. Reação de polimerização, onde o monômero é o reagente, que é o etileno. Para cada polímero, lógico, vai acontecer a reação de polimerização. Reação de polimerização. Polimerização. Tá? Onde pegou aqui justamente, ó, o monômero, tá? Pegou o monômero, que é o etileno, que é esses dois carbonos com uma dupla. Todo monômero tem uma dupla ligação, tá? Ou duas, no caso, se for de adição 4. Mas de adição comum, todos têm uma dupla. Aí, através de pressão, temperatura e catalisador, vai formar o polietileno. Esse aqui é o plástico, muito utilizado. Em que, professor? Vamos colocar, então, alguns exemplos em que ele é utilizado. Ó. Olha aí, ó. Ah, todo plástico eu falei que tem um símbolo, né? O símbolo da reciclagem, o polietileno é o número 2, pessoal. Cada plástico é indicado por um nome, por um número. A sigla está aí, ó. É PE. PE de polietileno. Tem o P e tem o E de etileno. Então, PE significa polietileno. Utilizado em tambores plásticos, sacolas plásticas, aquelas mangueiras de jardim, né? Copos descartáveis, pessoal, que deve ser evitado, né? O ideal é você utilizar copos, né, que possam ser reutilizados várias vezes, né? Então, esses são os principais aí. E tem outras aplicações. Existem polietileno de baixa e de alta densidade, tá bom? Vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print aí, porque é legal você saber o tipo de material que você está utilizando no dia a dia. Vamos
Ok, pessoal, então mostrando aí o primeiro polímero, né, o polietileno, onde tem a sigla PE, né, PE. E o símbolo da reciclagem é o número 2. Então, todo plástico, pode olhar na parte inferior, na parte da tampa aqui, você vê esse símbolozinho ou então essa sigla, tá? Vamos conhecer outro. Agora vamos conhecer o polipropileno, pessoal. Olha só o polipropileno. Também muito utilizado, vamos já mostrar aqui as aplicações dele, tá? Polipropileno é obtido pela reação de polimerização do propeno, também chamado de propileno, E aí passa por pressão, temperatura e catalisador para formar o polipropileno. Então o monômero é chamado de propileno, o polímero é chamado de polipropileno e a reação é de polimerização. Todos eles estão passando pela reação de polimerização. Tá aí, ó. Eu vou já mostrar algumas imagens, é legal com imagens, né? Ó. É utilizado para produzir objetos moldados, fibras para roupas, cordas, tapetes, material solante, né? Bandejas, para-choque de automóvel, dentre outros. Vamos já mostrar aquelas garrafinhas de água dos estudantes também, né? Vamos já mostrar aqui para vocês. Então, o polipropileno é um polímero até resistente, viu, pessoal? Mais resistente do que o polietileno, tá? Resistente a quê, professor? Ao calor, né? Polipropileno. Aquelas cordas chamadas cordas plásticas, né? O pessoal erradamente chama cordas de nylon. Não é de nylon, é de polipropileno. Em cadeiras também, muito utilizado naquele espaguete de cadeira também, é a base de polipropileno. Veja que ele é bem resistente, não é verdade? Então aí você tem o propileno, é o monômero, e o nome do polímero é o polipropileno. Aí nós vamos colocar umas imagens aí para você identificar no seu dia a dia, perfeito? Vamos colocar então um minutinho na tela, por favor. Ok, pessoal, então tá aí, ó. Aqui você tem, vamos mostrar novamente aqui, ó. Aqui você tem o propileno, aí através da reação de polimerização, que é pressão, temperatura e catalisador, vai produzir, ó, o polímero, que é o polipropileno. Polipropileno é o polímero, tá aqui, polímero. O reagente é o monômero, já falei isso para vocês. O reagente é o monômero, o produto é o polímero e a reação é de polimerização, tá bom? Então nós vamos mostrar aí para vocês, tá? E esse pedaço, o polímero, pessoal, sempre vai ter duas valências livres, ó, porque esse pedaço vai emendar um no outro para formar uma macromolécula, uma molécula muito grande, tá? Então os polímeros é feito pelo encadeamento, tá, dos monômeros aí. Então forma-se o polipropileno. Vamos mostrar aqui então para vocês alguns exemplos, né? Olha aí, ó. O símbolo da reciclagem é o número 5. É o número 5. A sigla é PP. PP, que são as iniciais de polipropileno. PP, ó. Polipropileno. Ou então você vai encontrar isso aqui, ó, nos produtos. Tá? Você pode encontrar isso aqui, tá, nos produtos. Aqui você tem essas mesas, né, plásticas, mesas de bares aí, utilizadas em bares, né? Cordas, olha o que eu falei das cordas, ó. Cordas plásticas à base de polipropileno, certo? As garrafinhas de água, muito comum, não é verdade?
Garrafas de água de polipropileno, elas são bem resistentes. Para-choque, né? Existem vários tipos de polipropileno. Esses para-choques de carro, muito utilizado também, é a base de polipropileno. Aquele reservatório de água do carro, né? Que fica próximo do radiador do carro, aquele reservatório plástico, ele é de polipropileno. Pode ver que o motor esquenta ali, ele não derrete com facilidade, certo? Então aí você tem uma série de produtos aí utilizados aí à base de polipropileno. Vamos colocar um minutinho aí para o pessoal fazer um print desses materiais aí. Ok, meus amigos, então nós estamos mostrando aqui justamente o polipropileno. E aqui está um exemplo, ó, essas garrafinhas, né? Se você abrir, muita gente tem essas garrafinhas, abre essa tampa, olhe por dentro da tampa que você vai encontrar esse símbolo da reciclagem com o número 5, ou então a sigla PP. Essa aqui tem os dois, ó. Tem o PP, que é de polipropileno, e tem o número 5 da reciclagem, ó. Então, essa garrafinha que está ali na imagem, ó, é a garrafinha de polipropileno. Então, é muito comum esse material, não é verdade? Ó? Tá bom? E é bem legal porque evita que você utilize esses copos descartáveis, que utiliza esses segundos e você já descarta. Aqui demora muito, né? Durabilidade bem legal. Então, é importante você possuir sua garrafinha. E lembrando, né, que essa garrafinha é pessoal e intransferível. Não podemos compartilhar essa garrafinha, sobretudo que nós estamos ainda em pandemia. Não é verdade? Então, muito cuidado aí em não compartilhar essas garrafinhas aí. Vamos lá então, vamos para o terceiro polímero agora, pessoal. O terceiro polímero, qual é ele então? Nós temos agora o poliestireno. Poliestireno. Pois bem, o poliestireno, tá? É o que é o famoso isopor. Vamos já falar do isopor aqui para vocês, ó. Então tá aí, é um polímero obtido pela adição sucessiva do vinilbenzeno, que é o estireno. Então você tem o vinilbenzeno, tá aqui ele, ó. Vinilbenzeno, tá? Que é mais conhecido como estireno. Através aqui, ó, o estireno é o mesmo vinilbenzeno. Através, mais uma vez, da reação de polimerização, ó, o monômero, que é o vinilbenzeno, tá aqui, vai se transformar no polímero. E vai formar quem? O polivinilbenzeno, pessoal. Polivinilbenzeno, ou mais conhecido mesmo como poliestireno. Tá aqui, ó. Poliestireno. Então esse pedaço ele vai se repetir milhares de vezes. Na hora que falar em poliestireno, você tem que lembrar do isopor, pessoal. O isopor, certo? É o mais utilizado aí, tá? A fabricação aí do isopor. E nós vamos mostrar que o isopor você não deve queimar, inalar fumaça proveniente de polímero. E do isopor muito menos, tá? É cancerígeno, pessoal, a fumaça proveniente do isopor, tá? Então aí você tem o poliestireno. Aí nós vamos conhecer o isopor, e vamos colocar umas imagens também, tá? Mas vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Então, pessoal, é um dos polímeros muito conhecido, o polivinilbenzeno, que é mais chamado de poliestireno, tá? Então, depois vamos fazer algumas questões também, viu? Olha só, vamos colocar aqui umas imagens, né? Olha aí. O símbolo, pessoal, da reciclagem é o de número 6, ó. É o símbolo da reciclagem com o número 6 vai indicar isopor, que é chamado de, o sigla é PS, ó. PS, que é de poliestireno. Poliestireno, PS. Professor, por que não colocar PE? Porque o PE é o polietileno, pessoal. Aqui, embalagens de isopor, né? Existem copos de isopor, muito utilizadas essas embalagens no dia a dia, né? Tá? Para comida, para... É um isolante, na verdade é um isolante térmico, tá? O isopor é um isolante térmico, por isso que é utilizado, muito utilizado mesmo. E a sigla é PS, poliestireno. Poliestireno. É muito comum, pessoal. Você tem isopor, com certeza, em casa, você pode olhar que deve ter esse símbolo PS, que é de poliestireno, ou esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é muito utilizado, tá? O símbolo da reciclagem com o número 6. Tá? Então, copo de isopor, né? Essas embalagens aqui para sanduíche é muito comum, essas embalagens deliveries, né? Muito comum utilizado o isopor, certo? Então, vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, pessoal, então tá aí o isopor, né? E já falei da preocupação na questão de não queimar o isopor, né? Inalar a fumaça do isopor não é legal, viu? Não é legal. Vamos para o próximo. Aqui você tem o policloreto de vinila. Vamos conhecê-lo então. Vamos conhecer a sua reação de polimerização. Então esse polímero é o chamado PVC, né? PVC que você sabe que é utilizado em encanamentos, né? Então você tem aí, ó, esse polímero, tá, é obtido a partir de sucessivas adições do cloreto de vinila, que é o chamado cloroeteno. Então você tem o monômero, que é o cloreto de vinila, através de uma reação de polimerização, vai formar o policloreto de vinila. Policloreto de vinila, que leva a sigla de PVC. Olha aí, é muito utilizado para produzir tubulações, né? Aqueles discos, todo mundo já ouviu falar naqueles discos de vinil. Vinil porque é o policloreto de vinila. Discos fonográficos, né? Pisos, né? Esses pisos aí, forros de PVC, lembra? É muito comum hoje, né? Aqueles forros de PVC, capas de chuva. Então existem vários tipos de PVC. Mas quando se fala em PVC, lembra do disco e das tubulações, né? Dos canos, né? Dos encanamentos. Por isso que é importante, pessoal. Tá? O policloreto de vinila. Esse é um dos mais importantes, que é o famoso PVC. Então aqui você tem, ó, mais uma vez você tem aqui o monômero. Como é o nome do monômero? Ó, cloreto de vinila. Por que cloreto, professor? Porque tem o cloro aqui, ó. Aqui é o cloro.
Cloreto, tirando o cloro, fica o radical vinil. Então aqui você tem o cloreto de vinila. Aí mais uma vez, através da reação de polimerização, ó, pressão, temperatura e catalisador, vai formar o policloreto de vinila. Só que ele é muito mais conhecido pela sua sigla, né? Policloreto de vinila é o famoso PVC, certo? Policloreto de vinila, muito recomendado aí. Utilizado, por exemplo, eu já falei aqui, ó, em tubulações, tubos de PVC, canos, discos de vinil, né? Discos fonográficos, mais conhecido como disco de vinil, em forros de PVC, capas de chuva, em pisos também, alguns pisos podem ser de PVC, certo? É um material até resistente, né? Resistente ao impacto. Então aí você tem o policloreto de vinila. Então vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, então aqui nós temos justamente o PVC, ó, policloreto de vinila, mais conhecido, portanto, como PVC, utilizado em tubos. Vamos conhecer aqui então algumas imagens, né, desses produtos. Olha aí, pessoal. Olha o símbolo dele. Qual é o símbolo da reciclagem? É o número 3. O símbolo da reciclagem é o número 3. Ó. E a sigla é PVC, né? Policloreto de vinila. Ó. Uma de suas principais características é o fato, tá, de que ele evita a propagação de chamas. Como assim, professor? Quando você queima o PVC, ele queima, pinga e apaga, né? Aí, tubos de PVC, canos de PVC. Olha aí o disco de vinil que eu falei para vocês. Disco à base de PVC. Forro, mesmo utilizado em forro de casa, ó, forro de PVC. E é conhecido justamente com esse nome, forro de PVC. Então é bom você assinalar aí a sigla, né? O policloreto de vinila é chamado de PVC e o símbolo da reciclagem é o número 3, ó. Tá? Pode ver que cada tipo de polímero tem um número, né? Para identificar justamente o tipo de polímero. Porque isso aí facilita até para a reciclagem, pessoal. Durante a reciclagem, eles já separam pelos números, né? Porque para não misturar PVC com polietileno, tudo na hora da reciclagem, certo? Então, PVC, o símbolo é o número 3, né? E a sigla é PVC. Utilizado aí, como eu já falei para vocês, em canos, né? Canos de PVC, canos utilizados para águas, por exemplo, né? O disco de vinil e o forro de PVC, tá?
Esse PVC, inclusive, veio para substituir no disco de vinil o disco que era feito de cera de carnaúba, né? Derivado da carnaúba. Ok? Vamos colocar então 1 minutinho aí na tela, por favor. Ok, então aí mostrando o PVC. Vamos lá então para outro polímero, também de adição comum. Ó. Você tem aqui o Teflon, né? Politetrafluetileno, mais conhecido como Teflon, pessoal, Teflon. Diz lá, o Teflon é um polímero excepcionalmente inerte. O que é inerte? Que não reage com facilidade. Ó. Não combustível e bastante resistente. É usado para produzir fitas de vedação. Você já deve ter ouvido falar daquela fita veda-rosca, né? Para evitar vazamento de água. Revestimento antiaderente de panelas, frigideiras, aquelas panelas pretas, né? Antiaderentes, ó, isolante elétrico, canos e equipamentos para a indústria. Esses canos aqui não é de PVC, né? O Teflon é muito mais resistente que o PVC. Utilizado na indústria, né? Então tá aqui, ó. Tetrafluor. Então são 4 fluors, ó. Aqui é o monômero. Tetrafluor 1, 2, 3, 4. 4 fluor. Através da reação de polimerização, ó, vai produzir justamente o politetrafluetileno, que é o polímero, mais conhecido mesmo como Teflon. Certo, Teflon. Então, o Teflon, pessoal, assim como o PVC tem cloro, o Teflon tem flúor, né? Então, são 2 polímeros que têm halogênios em sua estrutura. Halogênio é família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, né? Então, são polímeros importantes. Aqui vamos mostrar, portanto, tá, a utilização dele. Ó. A sigla é PTFE, ou seja, politetrafluetileno. E o símbolo da reciclagem está aqui, ó, é o número 7. Então, muito utilizado está aqui, ó, naquelas frigideiras, né, antiaderente. Por que, professor? É utilizado aí? Porque ele aquece mais rápido a panela, porque ele espalha melhor a chama, né? E não deixa a comida grudar na panela, né? E é muito resistente. Utilizado em fita veda-rosca, ó, panelas à base de Teflon, certo? Então tem muita utilidade aí o Teflon, sob todos os aspectos mesmo, tá? Então você tem aí o politetrafluoetileno, certo? Utilizado aí no Teflon. Vou já mostrar aqui também novamente a reação, né? A reação que é importante você anotar, porque o tema da nossa aula fala das reações de polimerização. Então você tem 4 fluors, tetrafluoetileno, ok? Que através, como eu já falei para vocês, da reação de polimerização, vai formar o polímero, sempre o reagente é chamado de monômero, o produto é chamado de polímero e a reação é de polimerização, ok? Então tudo isso aqui é importante. E a sigla está aqui, ó, politetrafluoetileno, tá? Então falou em politetrafluoetileno, ele é mais conhecido mesmo com esse nome, ó, Teflon, tá? Teflon. Inclusive é uma marca registrada, o Teflon, né? É uma marca registrada. Teflon, beleza? Então, apareceu a palavra Teflon, você tem aí, então, utilizado, como eu já falei, está aqui, tá? Em
frigideiras, né? Frigideiras. Aquelas fitas veda-rosca é a base de Teflon. Panelas antiaderentes e a sigla, né, da reciclagem, o símbolo, aliás, o símbolo é o número 7, tá? E a sigla é PTFE, politetrafluoetileno, beleza? Pois bem, pessoal, nós estamos chegando aqui à segunda parte da nossa aula, né? Falando aí dos polímeros, dos tipos de polímeros, as suas principais aplicações no dia a dia, e nós estamos conhecendo vários materiais. Então nós vamos agora, um breve intervalo, nós vamos voltar para terminar essa parte teórica e fazer questões. Nós teremos muitas questões agora nessa aula, tá bom? Vamos fazer uma transição rápida aí também, para que você possa entender o assunto por completo, tá bom? Quero desejar aí então um forte abraço, vamos já voltar.